Êxodo capítulo 40. A consagração da tenda da presença de Deus. E o Senhor Deus disse a Moisés: no dia do primeiro mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos. E ponha a cortina na frente da arca. Ponha dentro da tenda a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha dentro da tenda o candelabro e monte as lamparinas. Ponha o altar de ouro para queimar incenso na frente da arca da aliança e pendure a cortina na entrada da tenda. E na frente da tenda coloque o altar de queimar o sacrifício. Ponha a pia entre a tenda e o altar e encha com água. Depois arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina na sua entrada. Então pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo que estiver nela. Desse modo você a separará para mim e ela ficará sagrada. Depois você ungirá o altar das ofertas a ser completamente queimada e todos os seus utensílios. Assim o altar ficará separado para mim e será muito sagrado. Do mesmo jeito você ungirá a pia com seu suporte e a separará para mim. Leve Arão e os seus filhos dele para a entrada da tenda e mande que se lavem. Vista Arão com as suas roupas de sacerdote, unja-o e separe para mim, a fim de que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista nele as túnicas. E em seguida você ungirá como ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdote. Isso fará com que sejam sacerdotes para sempre. E Moisés fez tudo como o Senhor havia ordenado. E assim no dia 1º do primeiro mês, quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. Moisés colocou as bases, as armações e as travessas e levantou os postes. E ele estendeu a cobertura sobre a tenda e colocou a cobertura de fora para cima dela, como o Senhor havia ordenado. Depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança. Enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda. E como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. Moisés pôs a mesa na tenda no lado norte, do lado de fora da cortina, e colocou sobre ela os pães oferecidos a Deus e o Senhor, como ele havia ordenado. Moisés pôs o candelabro na tenda no lado sul e em frente da mesa, e ali na presença do Senhor ele acendeu as lamparinas, como o Senhor havia ordenado. Pôs o altar de ouro na tenda, em frente da cortina, e queimou o incenso cheiroso como o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina na entrada da tenda, e ali em frente da cortina colocou o altar para as ofertas que seria completamente queimado. Em cima do altar ele apresentou as ofertas a serem queimadas e as ofertas de cereais como o Senhor havia ordenado. Pôs a pia entre a tenda e o altar e a encheu com água. E nela Moisés, Arão e os filhos de Arão lavavam os pés. Todas as vezes que entrava na tenda ou ia até o altar como o Senhor havia ordenado, Moisés armou o pátio em volta da tenda e do altar e pendurou a cortina na entrada do pátio. E assim ele terminou todo o trabalho. A nuvem cobre a tenda. Então o Senhor cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. Por isso Moisés não pôde entrar nela. Os israelitas levavam o seu acampamento de um lugar para o outro somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Mas se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia em que ela se levantava. Em todas as suas viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença do Senhor e em cima da tenda, e durante a noite via o fogo queimando em cima dela.